Graça, paz, amém, povo de Deus. Estamos iniciando aí nosso momento de adoração a Deus, poder glorificar o nome do Senhor, nos render diante da sua presença, saber que Deus é o Criador dos céus e da terra, saber que hoje a nossa existência, ela tem uma razão, é Deus, a qual nos criou a sua imagem e semelhança, e tem nos dado um privilégio grande de poder ter essa comunhão, de Deus ter gerado santidade sobre nossas vidas, porque o Senhor nos tirou do pecado, do charco de lodo, e nos transportou para o seu reino, o reino do seu Filho, do seu amor. Obrigado, Deus, pelos seus benefícios. Obrigado porque Tu és o Senhor, a qual nós reconhecemos, porque o Senhor nos fez entender, compreender, nos tirando a cegueira espiritual, a dureza do nosso coração. Por isso, nesta noite, Pai, nós queremos render graça diante do Senhor pelo todos os Teus benefícios, pela Tua bondade para conosco. Saber, Deus, que como nós somos devedores, somos Teus devedores do benefício que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, por esse privilégio de hoje ser a Tua igreja. Nós já temos alguns irmãos, amém. Nós temos a irmã Raquel nos assistindo. A irmã Raquel, a paz do Senhor, pastor, amém. A irmã Silvana também está nos assistindo. Irmão Marcelino, a irmã Socorro, a irmã Sarinha, a irmã Suzana, a irmã Beth, mais o irmão Márcio, amém. Estamos aqui só iniciando, estamos no princípio já começando a orar, pedindo a graça de Deus, sabedoria, entendimento, para que Deus nessa noite possa nos revelar a sua palavra, e que Deus fale aos nossos corações com a sabedoria e entendimento, que só Deus tem este poder para ministrar sobre a vida do homem. Para onde o homem iria se Deus não tivesse tratado a sua vida, tirado a cegueira espiritual? Por isso nós estamos aqui nessa noite para exaltar e bendizer o seu nome. Irmão Zezinho, a irmã Rosângela, seus filhos, seus netos, a sua casa, receba a bênção de Deus. Amém. A irmã Beth, meu irmão Márcio, que Deus possa vos abençoar de uma forma tremenda. Amém, irmão Zezinho, irmão Marcelino, a irmã Simone, é isso? A irmã Simone também está ligada nesse culto, né? Através dos nossos meios de comunicação. Amém, irmã Simone, que Deus abençoe seu esposo, seu filho. Somos gratos, irmã, de compartilhar o Evangelho com vocês. Nossa, é uma alegria grandona dos céus. Amém. Irmão Júnior, é o Juninho? Irmão Juninho, que Deus te abençoe. É o Marcelino que está nos dando o nome dos nossos irmãos que está ligado conosco. A irmã Valdene, irmão Hélito, a irmã Lara, irmão Levi, o missionário Levi. Que Deus te abençoe, irmã Valdênia, e o seu esposo, irmão Hélito. Que a graça de Deus também possa se fazer presente aí no vosso lar, na vossa casa. Irmão Renê, a irmã Isabel, a Rebeca, o Renato. Que Deus abençoe também essa família maravilhosa, faz parte do povo de Deus. Estamos juntos, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Está também conosco o irmão Diogo. Irmão Diogo, que Deus te abençoe. Amém? Também, irmão, o irmão Renê está lá, perto um telão lá para nos assistir e ouvir, principalmente ouvir a palavra de Deus, que possa o encontro edificar vossas vidas, sarar as enfermidades, não é isso? Restaurar a sua vida por completo, a sua alma, o seu espírito. Quem está também ligado conosco, a irmã Silene Machado, a nossa missionária, tem feito um trabalho brilhante ali com as crianças da nossa comunidade. Irmão Raimundinho, seu esposo, irmão Mardônio, nosso co-pastor, a sua esposa Cátia, os seus filhos, amém. Está também o irmão Marcelinho, está dizendo que o irmão Pedro está também. Pedro, que Deus te abençoe, meu irmão. Irmã Valdene, irmão Mardônio, a paz. Pastor
amém, e os amados irmãos, amém, que Deus abençoe. Irmão George Freitas, o George é o filho da irmã Vitória, amém, irmão de Assis, que Deus te abençoe, a irmã Vitória, a Carol, a Mariana, seu esposo, o esposo da Carol, seus filhos, essa família, a esposa do irmão George, a sua filha, isso, que Deus abençoe essa família. São jovens que estiveram na igreja, quando jovens, né? Hoje já são todos eles casados, constituíram família. É um prazer grandão de fazer parte da história dessa juventude, hoje todos casados, mas estamos juntos, amém. Que Deus abençoe, George. Continue assim, meu irmão, servindo ao Senhor, tendo Ele na sua vida, deixe Ele conduzir a sua casa, será bem sucedida, amém? Vamos lá, esperando alguns irmãos. Hoje nós tivemos falando com alguns irmãos, porque quinta-feira, se eu não me engano, nós tivemos uma palavra mais extensa, porque era um estudo, né? Era doutrina, mas hoje uma palavra mais de uma reflexão de uns 25 a 30 minutos, para todo mundo estar ligado, ali na palavra de Deus. Escute o que Deus tem para falar para você nesta noite. Está também o nosso irmão Mateus Vieira Có. Amém, irmão Mateus, ele é de Guiné-Bissau, está morando conosco aqui na igreja. Está ali, que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus possa realizar os seus sonhos. Deixou a sua nação, está agora aqui no Brasil com seus sonhos, seus objetivos. Creio que o Senhor dará graça para que esses planos de Deus possam ser realizados na sua vida. O Betel é o Betel Brasileiro Siqueira, que é administrado ali pelo irmão Paulo, a irmã Vanessa, que Deus te abençoe. Irmão Kessim Valcrécio, que Deus te abençoe, varão de guerra, é muito inteligente, né, Valcrécio, amém, que Deus abençoe. Irmão George, obrigado, que Deus abençoe, irmão George. A irmã Vitória Soares, que Deus te abençoe, irmã Vitória. O próprio nome já está dizendo Vitória, que a vitória é nossa em Cristo Jesus, com a sua casa, a sua família. Deus possa estar lhe propondo algo que já está no coração de Deus, possa estar te revelando, amém. Betel Brasileiro, Ana Paula, a irmã Ana Paula, esposa do irmão Val, que ali mora vizinho à igreja ali. Que Deus continue abençoando esse casal de uma forma especial. Dentro de um tempo de Deus, Deus continue soprando o seu espírito, edificando as vossas vidas, que Deus possa estar firmando, né, os nossos caminhos no Senhor, na sua presença, ser útil ao reino de Deus, ter prazer, né, de fazer parte de um povo santo, escolhido por Deus, a fazer parte desse corpo. O corpo é a igreja, e ter vocês como membros da nossa igreja, do corpo de Cristo, é uma alegria do nosso coração. A irmã Vitória, a paz do Senhor, amém. Irmã Vitória, que Deus te abençoe. A irmã Ana Paula, amém, pastor, que Deus continue abençoando. Um abraço aí por Val, nosso irmão em Cristo Jesus. Estamos aí, algumas pessoas já conectando, tem um número que a gente conhece, alguns irmãos da igreja, tem algumas pessoas para se conectar. Estamos aí esperando, enquanto isso nós estamos interagindo aí um pouco, e com certeza nós teremos um culto que agrade o coração de Deus. Não é um problema nosso preencher esse espaço, ou nós poderíamos fazer o nosso culto particular em casa, mas o melhor de tudo isso é termos esse momento de culto, que possamos adorar ao Senhor e glorificar o nosso nome, o nome do Senhor, amém? Que Deus seja louvado pela nossa comunhão. Irmão Zig, Amanda e as suas filhas, acho que seja Zara, o nome não eu sei, mais ou menos me lembro. Zig, um abraçozão, meu irmão, estamos juntos. Um abraço aí para a esposa e para suas filhas, família abençoada, já estiveram ali conosco hoje, continua sendo nossos amigos, continua fazendo parte do corpo de Cristo. É uma alegria estar compartilhando com você, meu irmão. Deus te abençoe com a graça de Deus. Irmão Zig, irmã Ana Paula, irmã Vitória,
amém. Betel, a nossa página da igreja, né, do Betel Siqueira, também o pessoal ali estão ligados. Muita gente estiveram pelo meu Face, mas também muitas pessoas estiveram pela página da igreja, do Face da igreja. Mas o importante é estarmos todos no mesmo propósito de exaltar e glorificar o nome do Senhor, amém. Vamos lá, irmão Zig, Deus abençoe. Irmão Renê, irmã Isabel, amém, irmão, um abraço. Deus abençoe, irmão Renê, irmã Isabel, seus filhos, irmã Vitória, amém. Cléo Fábio, Nery, nosso amigo, trabalhamos junto. Que Deus continue te abençoando, está nativa aí, né, trabalhando, que Deus possa estar te protegendo. Toda a equipe que está de serviço, sempre nós estamos orando pelos profissionais da segurança, pelos profissionais da medicina, né, na área médica, as pessoas que não podem estar nesse momento de quarentena ou se refugiar, mas o vosso refúgio é o Senhor, que tem guardado, protegido cada um de vocês, que retorne aos seus lares, compartilhe com seus filhos, com a sua esposa, a bênção do Senhor. Um abração para o Fábio, amém. Betel Siqueira, irmão Zezinho, que Deus abençoe este culto, amém, irmão Zezinho. Estou muito alegre, irmão Zezinho, de você estar sempre participando conosco. Esperamos também a sua presença na nossa igreja, compartilhar, nos abraçar, quando puder, né? Nesse momento não pode abraço, né? Mas estamos ali, irmão Zezinho. Que Deus te abençoe, irmão Antônio. Que Deus te abençoe, irmão Antônio, a sua esposa, os seus filhos. Nós estamos aí, nossa trilha em 1º de maio. No 1º de maio nós estamos indo para Maranguape. O Antônio aí é o nosso guia, né? Primeiro Deus é o nosso guia, mas o Antônio aí é o nosso guia. Para nós subirmos a serra ali do Maranguape, tomar um banho de cachoeira, compartilhar. Muito bom, todos os anos nós temos feito essa trilha. E agora nós estamos marcando para o dia 1º de maio. Você que está nos escutando, você é o nosso convidado. É uma comunhão, como diz a palavra de Deus, né? Que comamos e que bebamos, que façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, né? Irmã Eliette, Josimar, seus filhos, Flavinha, Tiaguinho, amém. Marcos Silva, paz, que Deus te abençoe. Betel, Equador, está nos assistindo. Betel, Equador, que Deus te abençoe. Estamos juntos, louvando a Deus, usando os meios de comunicação. É tão engraçado esse momento, né? Que parece que as leis dos homens tentam nos separar, mas tem sido um momento muito bom de comunhão, porque a gente tem assistido o culto do pessoal lá de Equador, né? Betel do Equador, Betel ali de João Pessoa. Tem vários pastores que a gente só se via nas reuniões de obreiro. Agora nós estamos quase todo dia conectados um com o outro, ouvindo a palavra. Muito bom, que Deus abençoe. A nossa irmã Ruth, que é a filha do pastor Josafá, irmã da Vanessa. Irmã Ruth, que Deus te abençoe, amém. O Val, a Rodrigues, esposa da irmã Ana Paula, que Deus te abençoe, amém. Oh, glória a Deus. Irmã Graça está assistindo. Irmã Graça, irmão Damião, que Deus abençoe essa família maravilhosa. A resposta de orações, meu irmão, é algo assim que é formidável. Nós oramos, eu tinha dito isso numa reunião, conversando com alguns pastores, e eu estava orando, sempre oro, Senhor, salvo de perto e salvo de longe. Hoje nós temos um irmão que mora conosco, da África, de Guiné-Bissau. Nós temos uma irmã que tomou esses dias a decisão de se congregar conosco, que veio do Rio de Janeiro. Teve um dia um casal da igreja levou outro casal lá do Rio Grande do Sul. Então, irmão, quando a gente ora acreditando que Deus está no controle de todas as coisas, no tempo de Deus, mas porém é o tempo de Deus, Deus nos proporciona que os nossos olhos possam ver a resposta das nossas orações. Amém? Uma graça, esse muito útil ali. Todos, Deus tem mandado pessoas vocacionadas, meu irmão. Cada área, em cada ministério. Sempre nós oramos também, Senhor, olha para a nossa necessidade, a necessidade da igreja. E olha que área nós estamos necessitando. E Deus tem mandado pessoas vocacionadas. Com cada um que chega, tem uma utilidade no reino de Deus. Isso é muito bom. Também nos alegra porque
as pessoas executam os seus exercícios sem precisar estar mandando ou que esteja em relatório. As pessoas são voluntárias, têm iniciativa, e outra coisa melhor de tudo isso, são pessoas que estão fazendo a obra de Deus, o serviço da casa de Deus com muita alegria no coração. Isso é o que mais nos alegra, são pessoas que fazem a obra de Deus, os seus exercícios, as suas funções dentro da casa de Deus com muita alegria. A gente percebe isso com prazer, né? As pessoas estão fazendo, isso nos alegra muito. A irmã Sara, que Deus te abençoe, irmã Sara. Esses dias também quero parabenizar o seu noivo, completou ano ontem, se eu não estiver esquecido, que a idade já foge, né? Assim a gente vai esquecendo das coisas, mas que Deus abençoe, que esse noivado termine-se num casamento e que esse casamento possa unir esse casal até que a morte vos separe, amém? Fazer a família Marcelino crescer, é benção, Marcelo. Irmão Levi, o nosso missionário. O Levi é uma criança que nasceu, que a gente pode dizer, nem todos aqueles que nascem na igreja são crentes, mas o Levi já nasceu crente, que sempre, desde criança, esteve envolvido com a igreja do Senhor. Amém, Levi, que Deus te abençoe. A irmã Silvana, um abraço para o Ciel, irmão Ciel, a irmã Daniele, Davi, irmã Zefinha. Irmã Zefinha é nossa irmã, que tem assim nos dado eu tenho testemunhado da vida da irmã Zefinha, e o testemunho que a gente tem testificado, ele não vai parar por aí, irmã. Deus tem os seus propósitos, e creio na sua restauração da sua saúde, e creio que não é dizer que você já vai à igreja, você já está fazendo parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. O irmão Ciel, a irmã Daniela, irmão Davi, né? Toda essa família, irmão, está lá conosco, adorando ao Senhor, servindo a Deus, e que isso nos alegra, né? Irmão Renê também, tem sido desde o princípio do Betel brasileiro aqui no Siqueira, tem feito parte dessa igreja, e estamos juntos, meu irmão, estamos juntos, abraçando as causas do reino, o desafio, e servindo, glorificando, exaltando, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Um abraço aí para o nosso irmão Heitor e o Biel. O Heitor, uma benção de Deus, como o Biel. O Heitor acho que tem uns 2 anos, 3, e ali quando está no momento de oração, o Heitor entra numa êxtase espiritual, irmão. Isso é só vendo, eu muito me alegro quando assim, aquele momento que chama as crianças para frente ali, começa a oração. Isso nos alegra, porque ele se liga com os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, irmã Renê, glória a Deus, irmão Renê, a irmã Lica, nosso amigo Rodrigo, tricolor, o Rodrigão aí, com seu filho também, a irmã Lucilene, a irmã, deixa eu ver, me lembrar aqui, glória a Deus, a irmã Lucilene, vou me lembrar, viu? Não bota não o nome ainda para me lembrar. Oh, glória a Deus. Nosso irmão Roberto, José Roberto Andrade. Robertão, um abraço. Amém. A irmã Meire, seu esposo, suas filhas. A irmã Lucilene, também tudo são irmãs, né? A irmã Lucilene, seus filhos, a irmã Lica, o Rodrigo, seu filho, que Deus abençoe. Olha aí, amém. A irmã Graça, pastor, peço oração para a Cristina, ela está muito enferma. Irmã Cristina, irmã Mani, o Senhor vai soprar do seu espírito, vai lhe dar saúde, restaurar a sua saúde, para a glória do seu nome, o nome do Senhor seja glorificado. Pedimos oração, estamos orando, e a igreja está orando. Nós sempre estamos com essa convicção, irmão, que quando a gente cita o irmão, o nome do irmão na oração, é aquele momento que o Senhor está visitando, suprindo as nossas necessidades, porque só Ele conhece.
Ele conhece, e o melhor de tudo, Deus sabe como trabalhar. Amém? Deixa eu ver só o tempo aqui. Tempo. Irmã Beth. Vou demorar mais um minutozinho aí pra gente estar interagindo aqui mais um pouquinho. Tá muito gostoso o papo, mas daqui a pouco nós vamos ler a palavra, tá bom? É como se a gente estivesse naquele momento de louvor, né? Agora nós estamos aqui só orando. Roberto, amém, está mandando uma paz para o povo de Deus. Eu mando uma paz, um abraço. A igreja está mandando também, Roberto, um abraço para a sua esposa, seus filhos. Dizer que muito nos alegramos com a sua participação, de estar interagindo. Juntos estamos reunidos para cultuar o nome do Senhor, amém? Adailto ali da Proafa, né, ali do Vicente Pison. Irmão Adailto, um amigo nosso. Tive conhecimento, tive o prazer de conhecer os seus pais, a sua família. Um abraço para sua esposa, para toda a sua família. Que Deus te abençoe, irmão Adailto, homem de Deus, amém. Irmão Rodrigo Guedes, que Deus te abençoe. Irmão o Valcrécio, né, o Quercinho. A paz do Senhor a todos. O irmão Valcrécio está mandando a paz aí para vocês também. A irmã Ana Cristina está nos assistindo. Amém. A irmã Ana Cristina, que Deus continue te abençoando, sarando esta enfermidade, restaurando a sua vida. Um abraço aí também para o irmão Maninho, para a sua filha, para o seu genro, toda a sua casa. Amém. Que Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Irmão Rodrigues, a paz, meu irmão, Deus te abençoe. Um abraço, Rodrigues. Assim a gente pode abraçar, né? Amém? Irmã Maria Eliane Lemes, irmã Eliane, que Deus abençoe. Aí a senhora, né? Alvarô de bênção de Deus, graças a Deus, faz parte da nossa família. Isso é o testemunho dela, que se alegra, não está no meio do povo de Deus. Que Deus possa te abençoar também, a sua casa, a sua família. Muito bom estar assim. A irmã disse: pastor, estou com muita vontade, mas tem um problema da internet, mas hoje está dando certo. Estamos aí, cultuando a Deus, a paz do Senhor. Nossos irmãos, a irmã Cristina, mandando paz para cada um de nós, amém, irmão. Que Deus abençoe, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória. Hoje eu mudei aqui o local do púlpito. Amém? Hoje é aqui dentro do quadro. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. A irmã Ana Cristina, um abraço. Irmã Maria Eliane, um abraço. Que Deus abençoe. Vou dar um sinalzinho quando você quiser começar. Você dá um sinalzinho aí com, né? Tá tudo bem, nós vamos começar. Amém? Esse momento de um bate-papo muito gostoso. Como igreja, estar reunida é muito gostoso, a gente sente o prazer. Eu me sinto agora, nesse momento aqui, aquela falta de estar, né? A gente sente, né, aquele costume de estar na igreja, aquilo nos gera muita alegria. Então eu tenho sentido falta, né? Eu creio que vocês também têm sentido essa falta, amém? Vamos lá? Amém, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pois, curve a sua cabeça. Aonde você está, sentados mesmo, você pode estar sentado. Se você quiser ficar de pé, não sei. O importante é que o seu coração esteja voltado agora ao momento para contemplar a majestade, a glória, a santidade, o poder, a majestade do Senhor que criou os céus e a terra. Que o Senhor possa nessa noite nos conceder da sua sabedoria o entendimento, a graça e a unção que venha do Senhor sobre nós, sobre a tua igreja, sobre nossas vidas. Que Deus refrigere-nos, meu Pai, e que ligue a nossa mente e seja levada cativa até o teu trono. Não nos deixe, meu Pai, nos desperdiçar por qualquer outra coisa. Não deixe que o inimigo tire o nosso entendimento, mas que essa palavra ela possa surtir um efeito poderoso em nossas vidas e que através, meu Pai, de ouvir essa palavra, ela gere uma edificação. Através dessa edificação nos gera, meu Pai, perseverança, e através dessa perseverança, meu Deus e Pai, nos faz gerar fruto no teu reino.
nos dá uma vida santa, voltada, Deus, para te servir, não servir de qualquer jeito, não estar de qualquer jeito, não viver, meu Pai, para viver, não ler só para ler, mas tudo aquilo que o Senhor possa falar, possa ser guardado no nosso coração. E Deus, sendo guardado no nosso coração, nós queremos executar no nosso dia a dia, meu Pai, aquilo que a palavra de Deus gera em nós, gera vida, gera edificação, gera louvor, gera santidade. Pois Deus da glória dá um despertamento. Eu sei que nesse momento, Deus, é um momento de despertamento para a tua igreja, que após Deus passar esse momento de tribulação, eu sei que a abundância de Deus em todas as áreas, sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre a igreja, sobre nossa família, sobre nossa vida, Deus, esse foi um momento que não gerou, meu Pai, nenhuma depressão, graças a Deus, mas esse momento de reflexão, Deus, esse momento de estar sós com a família, ela vai gerar algo, Deus, de como é importante, Deus, a nossa família, como é importante, Deus, se congregar, como é importante, Deus, a tua igreja estar unida, Deus, no mesmo propósito, Deus, para exaltar e bendizer o teu nome. Visita, meu Pai, cada lar, Deus, seja os que estejam ligados neste momento, ou aqueles, meu Pai, que não tiveram a oportunidade, ou não tem como, Deus, adicionar ou estar conectado, mas Deus, da mesma proporção, que o Senhor possa derramar da tua bênção sobre aqueles que estão conectados, faz com aqueles que não estão conectados, Deus. Sopra do teu Espírito, supre as vossas necessidades, em tudo o teu nome possa ser glorificado, pois assim nós oramos no nome de Jesus. Amém? Irmão, o texto que eu gostaria de ler para nessa noite, para a nossa reflexão, ele é na carta que segundo escreveu Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13. Isso, abra sua Bíblia aí, palavra de Deus, diz assim, segundo os Coríntios, capítulo 10, verso 13, nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, e tendo a esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem, com isto, nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? Irmão, nós estamos aqui uma carta à igreja de Coríntios. E Paulo ele está declarando, meu amado, falando de um crescimento dessa igreja. E nesse momento que Paulo está escrevendo essa carta, ele está dizendo que esses irmãos precisam crescer na graça e no conhecimento. E no versículo 13, só para nós entendermos, ele diz, olha, porém não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos, ele está dizendo, nós respeitamos o limite que Deus nos deu. Que naquele momento era Paulo, com a sua equipe missionária, era aí a cidade de Coríntios, como Paulo esteve ali, discipulando, ensinando o Evangelho por 1 ano e 6 meses, como diz algumas versões, por 18 meses, ele esteve ali discipulando, e ele disse, olha, aqui é o nosso limite, porque Deus nos enviou. Isso naquele momento, o foco de Deus para aquela cidade era aquele momento. Então, nós temos momentos e nós somos limitados, mas aquele que proporciona a obra em nós, o seu querer, o seu realizar, ele não tem limite, mas ele trabalha
em cada momento, em cada área, em cada igreja, de uma forma que a obra dele possa ser feita. Então ele está dizendo, Paulo está dizendo, eu estive aqui, não vou ultrapassar os limites, não devemos chegar até vós, posto que chegamos até a vós com o Evangelho de Cristo. O propósito de Deus era que essa igreja crescesse e que esses limites ele pudesse ser rompidos. A igreja ela não pode estar estacionada, a igreja ela não pode deixar de crescer, a igreja não pode deixar de frutificar, a igreja não pode deixar de que cada dia ela esteja crescendo, mas crescendo, meu amado, hoje nós temos uma visão desse crescimento, e o crescimento que Paulo está falando não é o crescimento numérico, mas é um crescimento de qualidade, de vida. Não quer dizer que eu posso ter uma igreja com 3.000 membros e de repente aos cultos vão 600 membros. Então eu não posso dizer que isso, a não ser que seja para alavancar o meu ego e dizer que a minha igreja tem 3.000 membros. Mas na realidade, meu amado, aqueles que estão ativos, aqueles que pode se contar, o que Deus pode contar com eles, é aqueles 600 que se fazem presente nos cultos, na comunhão, na obra, na evangelização, no discipulado. Então o ego do homem pode falar para ele que ele tem uma igreja de 600 membros, mas na realidade nós podemos dizer que Deus só pode contar com aqueles 600. Então naquele momento os 600 são a igreja que Deus pode contar, porque assim nós temos esse entendimento. Paulo ele vai dizer, não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios. Eu não posso estar testemunhando que ali cresce, acolá está crescendo. Porque na realidade, meu amado, esse crescimento, esse crescimento, nós temos que ter o crescimento, se você ouvir a última palavra, o crescimento com o Evangelho do Senhor. O Evangelho que transforma, um evangelho que salva, um evangelho que tira o homem do pecado, um evangelho que dá as boas, são notícias de boas novas para a salvação, o evangelho que fala da crucificação, o evangelho que fala da cruz, o evangelho que diz que aqueles que querem seguir Jesus Cristo precisa negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz cada dia. Não tem outra proposta para seguir Cristo. Eu não posso lhe motivar por outra razão. A igreja ela precisa ter um crescimento, mas com certeza que o Evangelho é um evangelho que pede para você renunciar. É um evangelho que pede para que você morra para o mundo, morra para o pecado, e que cada dia nasça para Cristo e sirva Cristo. Quando a igreja ela tomar essa noção da questão da evangelização, do discipulado, do que é a mensagem da cruz, a nossa razão hoje, a nossa razão é a mensagem da cruz, a vida eterna, irmão. Se não for a vida eterna, qual é a sua motivação na igreja? Para se libertar do vício, para deixar isso, para deixar aquilo? Quantas pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, que tem um caráter irrepreensível, que tem uma família irrepreensível, exemplar. Mas, meus amados, o Evangelho é a palavra de Deus que pega os destituídos, os caídos, onde vai de encontro às prostitutas, onde vai de encontro ao cobrador de imposto, aonde vai de encontro ao encontro. A equipe técnica falou que estava só. Amém. Deus abençoe minha esposa, um abraço. Então vai de encontro a toda renúncia. Você vai ver, meu amado, que tem lá um cobrador de impostos. E a questão dele não é financeira, porque ele tinha dinheiro. Ele poderia ter uma boa família. Mas Jesus chega para ele, enquanto os religiosos judeus o ignoravam, tinha ele como ladrão. Jesus Cristo diz que quer sentar com ele na mesa, quer ir na casa dele, quer sentar com ele, quer conversar com ele. O Evangelho é aquele que transforma. E de repente esse homem deixa suas atitudes errôneas e começa a seguir Jesus Cristo.
ao ponto de querer devolver 4 vezes mais. Renúncia, renúncia. Evangelho é renúncia. Por isso Paulo está escrevendo isso, nós gloriamos fora de medida, no trabalhos alheio. Eu não posso. E tendo esperança que, crescendo a vossa fé, seremos de sobremaneira engrandecidos em vós, dentro da vossa esfera de ação. Ele disse, olha, o que me alegra, o que eu posso testemunhar, é que a igreja que está em Corinto, ela está crescendo. Pessoas transformadas, pessoas que não se embaraçam mais com os prostíbulos que estavam ao redor da igreja, pessoas que ignoravam agora a sua deusa Diana, pessoas que agora tinham reverência em sua casa, submissão. A esposa era submissa ao seu marido. Quando a pessoa se converte, ela pode ter uma vida conforme o mundo possa desejar, mas ao se converter, a sua vida é transformada. Isso, meu amado, é conversão. Isso é uma vida voltada a ser igreja. É a representação de Deus aqui na terra. Então nós precisamos de voltarmos a nossa vida para servir ao Senhor com muita transparência, com muita honestidade e com muita sinceridade. Ver uma igreja a qual possa nos alegrar na nossa alma e nosso espírito. Não só a minha como pastor, não só dos pastores, não só do missionário, mas além de tudo, meu irmão, além de tudo, a igreja precisa agradar ao Senhor. Eu sou espírito, Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus conhece o seu interior, a sua vida. Nós não poderemos estar fazendo o faz de conta. Para o Senhor, o faz de conta não existe. O Senhor não conta com esse faz de conta. O Senhor conta com a verdade. E a sua vida tem a verdade, que é a palavra de Deus. Ele vai ainda dando dentro de nossa esfera de ação, ação missionária, que era a cidade, a igreja, naquele momento, a fim de anunciar o evangelho para além dos vossos fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Então, Paulo está dizendo que a vontade dele era, vamos dizer, ir a Roma, mas ainda não era o tempo de Deus. Eu não posso me gloriar nas realizações alheias, eu não posso me gloriar no que o judaísmo estava lhe propondo. Não posso me gloriar naquilo que o conceito judaico poderia fazer na sua vida. Eu quero me gloriar na mensagem da cruz, na graça de Deus que nos transforma e leva o homem para morar no céu. Porque não é aprovado que a si mesmo seja louvado, e sim aquele a quem o Senhor louva. Deus quer se agradar da sua vida, e que Deus possa se agradar do seu ministério, da sua caminhada, do seu testemunho. Amém? Então, nós pegamos essa primeira parte, a leitura da palavra de Deus. Então, nós queremos nessa noite poder anunciar ao Senhor, como nós estamos anunciando, e por essa liberdade que Deus tem nos dado, que no crescimento com o discipulado. Hoje eu não sei se nem muitas igrejas possam existir discipulado, mas é essencial para uma igreja, para o crescimento. Eu estou falando de um crescimento sadio. Eu não estou falando de um crescimento numérico. Para Deus o número nunca foi importante, mas a vida temente a Ele, essa é importante. Uma vida que se lança aos seus braços, isso é importante. Então, o crescimento através do discipulado, através do ensino. O Senhor pega seus discípulos, discípulo-aluno, e ele se declara, não é que ele se declare, ele é identificado como mestre, porque ele estava ensinando. E o discipulado dos seus discípulos, dos seus alunos, foram de 3 anos, e depois eles começaram a ser chamados de apóstolo, que quer dizer enviado. Para que você possamos ser enviados de Deus a fazer a obra do Senhor, a testificar e fazer novos discípulos para Jesus, é necessário passar pelo discipulado, é necessário ser aluno, é necessário ter bons mestres, para depois você possa ser um enviado de Deus e testificar das boas novas para os pobres que estão aí no meio do mundo. Ou até, dentro da nossa casa, às vezes tem pessoas que necessitam ouvir
a voz de Deus. O sentido desse crescimento, irmão, eu gostaria de falar, isso significa que crescer não é apenas em número. Não é apenas em números. Alguns pensam que uma pessoa pode ser cristão, olha aí, algumas pessoas têm esse pensamento. Não, uma pessoa pode ser cristão, criança pelo resto da vida, ou durante toda a sua vida. Meu irmão, tem alguma coisa errada. Se você olhar para o lado biológico, a medicina vai dizer se uma pessoa não tem capacidade de crescer, desenvolver, ela deve ter alguma doença. Vai lá dar algum diagnóstico. Então, eu entreguei minha vida. O Senhor disse que é necessário nascer de novo. Eu não preciso ter esse entendimento que poderia eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo. Estava de forma tão simples, mas o nascer de novo é nascer da água do Espírito, é deixar-se ser regenerado pelo Espírito Santo. Isso é o novo nascimento. Então você é uma criança. Eu não posso ter toda a minha vida vivendo e servindo uma igreja sendo criança. Está faltando o leite puro, está faltando discipulado, está faltando alguém que possa lhe ensinar ou dar o leite, depois que você possa andar, caminhar, falar e depois sair anunciando Jesus Cristo. Não é admissível que uma pessoa tenha 20, 30, 40 anos dentro de uma igreja e nunca produziu nada no reino de Deus. Nunca. Então essa pessoa é dado por qualquer tipo de doutrina, está acreditando. Se está dizendo que Deus está ali, ela corre lá para saber se Deus está ali. Não, Deus não está mais ali, Deus está por lá porque alguém está lá curando e é Deus. Pessoas que são levadas por todo tipo de doutrina do homem, todo tipo de anúncio. Então a estabilidade da vida, ou o crescimento, ele se dá pelo discipulado bíblico, de ser aluno, um período. Mas depois você precisa estar sendo enviado. Você precisa estar testificando dessa palavra. Então nós não podemos passar o resto da vida sendo criança, ou que o crescimento é algo opcional. Espera aí, se fosse algo opcional o crescimento, eu ainda queria estar com 17, 18, 20 anos, porque é opcional. E o crescimento, meu amado, não é opcional. Ele se faz necessário. É uma razão você nascer, ser gerado, nascer, crescer e depois começar a produzir novos frutos. Porque, meu amado, nós temos como exemplo, meu amado, mas o crescimento é um sinal de vida. Se você não cresce, você está morto. Você precisa crescer. Isso é um sinal de vida. Assim, meu amado, nós temos como exemplo uma árvore. Ela está viva. Ela cresce. Ela coloca flores, frutos. Porque ela está viva. Isso aqui, meu amado, é uma evidência. Uma evidência de quem nasce, cresce. Quem está vivo, dá frutos. Não sei se você está compreendendo, mas é a questão do crescimento. Eu estou falando de um crescimento de uma pessoa que está dentro da igreja, que Deus quer contar com essa pessoa, e essas pessoas não se tornam disponíveis, não se disponibiliza. Ou que acha que a igreja está sendo mais um shopping, mais uma praça. É até errado, meu amado, alguém chegar e dizer assim: ei, vamos visitar a minha igreja sem compromisso. Você está pecando. Quando nós convidamos alguém para ir à igreja com compromisso de ouvir a palavra, e é o compromisso de ouvir essa palavra, ela vai ter um encontro com Jesus Cristo. Ela vai entender que existe um Jesus, um Deus que lhe ama e que tem um propósito de salvá-la, de restaurá-la. Então, meu amado, uma árvore, ela está viva porque ela cresce, ela dá fruto. Está vivo implica em crescimento. Por quê? Que por causa
Por certa vez significa desenvolvimento. Olha aí, eu estou dentro da igreja, então assim como a árvore, ela está viva, cresce, está dando fruto, eu também estou dentro da igreja, nasci de novo, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu nasci de novo, então ela significa que eu preciso desenvolver, eu preciso ter um avanço na minha vida, meu amado, pelo menos até que a morte, ela intervenha, até que a morte o intervenha. Então pode ser a morte física, mas também nesse momento pode a morte espiritual venha intervir, impedir que você possa frutificar. Não sei se você tem alguns testemunhos da igreja, que pessoas que evangelizavam, que discipulavam, que amavam as pessoas, ia aos cultos, ia à vigília, ia à oração, e de repente essa pessoa morreu, essa pessoa desapareceu do contexto de que é crescer, do que é frutificar. Então, é a mesma coisa, até que a morte possa intervir, ou interferir. Então, vamos lá, meus amados, olha, vamos ver o que Paulo, como o texto que nós acabamos de ler, Paulo esperava que os crentes de Corinto crescessem. Estava um momento dele sair para outro campo missionário. Estava o tempo que tem outras pessoas esperando ouvir a palavra de Deus. Mas quantas vezes na igreja nós perdemos tempo com crentes velhos dentro da igreja? Estou dizendo na idade. De pessoas que estão querendo o melhor som, um ar-condicionado, o melhor canto para sentar. Esse tipo de pessoas, meu amado, são exigentes. E eu estava falando com o irmão da igreja, o seu Mardônio, eu estava falando com ele, como as pessoas na África se reúnem debaixo de um pé de árvore, senta no chão, nas pedras, nos pedaços de madeiras, com a caixazinha, e se derramam na presença de Deus. Glorifica a Deus, se derrama, chora, abre o seu coração em gratidão. Ele está falando de um país que eu não me lembro agora, não sei se é na Índia, que a Bíblia ela é circular. Hoje, essa semana está na minha casa, a próxima semana na sua. E essas pessoas, elas desejam, anelo, de que essa semana a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada esteve na minha casa para me deleitar-me na presença de Deus. Mas quantas vezes nós temos mais de uma Bíblia e passamos a semana sem abri-la? Então, é isso, meus amados. Depois eu vou mandando um alô pro pessoal. Agora nós estamos para não tirar o foco aqui. Então, Paulo está dizendo, ei, eu quero que essa fé de vocês se firme, tenha convicção, que pela graça sois salvos mediante a fé, e não existe outro meio, não existe outro conceito, não existe circuncisão, não existe guarda-sábado, mas o caminho é Jesus Cristo. E se alguém tiver de se gloriar, não se glorie em você ou na sua igreja, mas se glorie no Senhor, porque quem dá o crescimento, quem faz nascer, quem dá o crescimento, quem faz frutificar é o Senhor. Por isso nós devemos nos gloriar no Senhor. Um líder cristão não se gloria em suas próprias realizações. Estou falando do verdadeiro líder. Ele não deve, o líder cristão não se gloria nas suas próprias realizações. E a igreja, nós, ou crente ou descrente, ele percebe que há aberrações, que as coisas só acontecem ali. Quanto tempo você passou na sua igreja e nunca aconteceu nada, mas quando você veio aqui, algo diferente aconteceu com você. Irmão, parece que lá tem um mágico. Tem algo que só acontece as coisas ali. E são pessoas, meu amado, vulneráveis. Por que vulnerável? Porque ainda não teve o novo nascimento, não criou raízes. Eu vi uma história, gostaria de contar para vocês. É que veio-se um incêndio sobre uma floresta. E todos os animais, eles voavam, corriam, fugiu do fogo. E o fogo chegou para a árvore.
perguntou: por que você não correu? A resposta da árvore foi dizer: você pode me queimar as folhas, o caule, mas não pode queimar minhas raízes, que elas estão aprofundadas na terra, ao ponto de mais profundo, em busca de água, e ela vai nascer de novo. Isso quer dizer, meu amado, que o crente precisa ter raízes firmadas na rocha, que vai passar por luta, por tribulações, mas isso não vai conseguir lhe matar. E você vai nascer entre as cinzas. Deus vai fazer você brotar. Então, as pessoas, muitos líderes, se gloriando, mas isso não é certo. Mas no Senhor e no que Ele faz e pode fazer, isso nos gloriamos. Independente de placa, independente de ser ali ou acolá, o independente que o nosso Deus é Espírito, e seu Espírito sopra onde Ele quer, e o homem não sabe de onde ele vem, nem de onde ele vai. O Espírito de Deus nessa noite esteja soprando, não porque eu sou merecedor, mas eu necessito da graça de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então para frente, ao longo desse trecho, Paulo se mostra bastante cauteloso em gloriar-se apenas no Senhor, em sua obra, para estabelecer suas credenciais como apóstolo. Apóstolo Paulo chega no meio daquele povo, não vai pensando que ele vai ser aplaudido, reverenciado. Nem Paulo aceitaria isso, mas as pessoas, os falsos profetas, os líderes religiosos estavam ali querendo difamar o seu apostolado, tirar as credenciais, difamar Paulo. Mas ele disse: eu me glorio no Senhor e me glorio na sua obra. Eu não estou aqui para entrar no terreno alheio. Eu estou aqui para anunciar as boas novas em Cristo Jesus. Vamos para frente, irmãos. Os crentes de Éfeso, os crentes, a igreja estava em Efésios, cresce em tudo. Vamos ler aqui Efésios capítulo 5, capítulo 4. E vai dizer que os crentes de Éfeso crescem. Ou deveriam crescer, ou estão crescendo, crescesse em tudo, naquele que é o cabeça. Olha aí, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 4, olha aí. Bênção de Deus essa leitura. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que forte, o que? Chamado. Paulo, ele está dizendo que ele está preso, novamente em Roma, ele está preso, e ele está dizendo, ele está rogando, ele está clamando, ele está dizendo: olha para esta igreja, é a igreja de Éfeso, ele está dizendo: eu sou prisioneiro do Senhor, estou preso, a razão é a propagação do Evangelho, mas isso não me tira o foco que é Cristo. E ele está dando um conselho para essa igreja, ele está falando da unidade, ele está falando da fé, ele diz que andeis de modo digno de vocação, que é forte chamado. Nós não fomos chamados por Cristo, pela mensagem da cruz, e viver a mesma vida, irmão. Não dá. Não existe um conceito. Ele está dizendo que ele está preso, mas ele está dizendo: andeis de modo digno. Você sabe como é que anda de modo digno? É porque você é luz, você é sal dessa terra, luz desse mundo. Sabe por quê? Porque alguém vai olhar para você e saber que você
faz parte ou é corpo de Cristo. Eu não posso me declarar sendo corpo de Cristo, ser igreja do Senhor, e que sobre mim, em mim habita o Espírito Santo, e a minha vida não foi transformada em nada. Ando da mesma forma que eu andava antes de ter o conhecimento da verdade. Ou agora digo que passei a ter um conhecimento da verdade, até eu fui à frente, ali confessei Cristo, levantei a mão, naquele momento chorei, me derramei, fui batizado, ando com a Bíblia, leio a Bíblia, prego a Bíblia, mas a minha vida não condiz com a transformação, irmãos. Então ele está dizendo o quê? Que o Senhor diz: andei de forma digna, de modo digno da vocação, como não é. A vocação é algo que Deus vocacionou, Deus lhe chamou, Deus lhe tirou, mas de repente eu não estou andando, caminhando, não tenho um bom testemunho. Então, meu amado, faz vergonha de eu dizer que sou crente. Eu sinto muito, mas faz vergonha, porque é a vocação, modo digno. Vamos para frente. Com todo o que, olha aí o conceito, esse modo digno, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ei, é fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é produzido na vida de uma pessoa a qual o Espírito de Deus habita. Esforçando-vos diligentemente. Então precisa de um esforço, precisa de uma renúncia. José precisou se esforçar para correr da casa de Potifar. Se ele não se esforçasse, meu amado, a mulher de Potifar o tinha o agredido ali, tinha pego, tinha conseguido o seu intuito. Mas José, ele se esforçou, ele tomou uma decisão. Então, diligentemente é algo que todo dia precisamos estar nos esforçando, diligentemente, a todo instante, a todo momento o inimigo arma o laço. Mas, meu amado, existe muito pecado que as pessoas estão colocando na conta do diabo, enquanto o diabo não tem culpa. Às vezes é você, e se você só vai se libertar desse pecado no dia que você tirar o diabo da jogada, dizer, não colocar a culpa no diabo, mas assumir que o erro é seu. O pecado pode ter sido gerado pelo inimigo, pelo diabo, mas a culpa é sua, é você que tem errado. E nós temos que ter domínio próprio, nós temos o Espírito Santo. Então se esforça de forma diligente por preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Porque se nós andarmos de uma forma indigna, como é que nós vamos ter vínculo com o Espírito Santo? A unidade com o Espírito, Deus não pode habitar em vasos sujos. E se há sujeira, não há crescimento. E se não há crescimento, há morte. Só quem cresce, só quem frutifica é quem cresce. Pois está na hora de crescer. Deixar de ser menino não é algo opcional. É algo necessário na vida de um cristão. Há somente um corpo, um só Espírito, como também forte chamado, um só esperança da vossa vocação. Você sabe qual é a esperança? Vida eterna. Não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não adianta, a Bíblia diz que não adianta falar línguas, profetizar, fazer milagres, e no dia lá que chegarmos diante da presença de Deus, Deus disse, eu não te conheço. Isso é triste, infelizmente é uma tristeza. Então vamos para frente, meu amado. Eu gostaria de dar um pulozinho na frente, lá no mesmo texto, no versículo 11. E o apóstolo Paulo ainda aconselhando a sua igreja, a igreja de Éfeso, ele vai dizer, ele mesmo concedeu. Então, meu amado, olhe o que o Espírito de Deus ele está concedendo à igreja. Precisamos ter essa unidade, precisamos ter fé, precisamos ter os frutos do Espírito, precisamos estar crescendo, precisamos cada dia estar nos esforçando, ter diligência, estar vigilante. Aí o Senhor está dizendo no versículo, Paulo está dizendo, através do Senhor para a sua igreja, ele está dizendo, ele mesmo concedeu um para o quê? Para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, mestre,
com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço. Serviço sabe de quem? Não é seu, não é meu, a igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Então ele capacita, ele está dizendo que eu estou capacitando, eu estou chamando, eu estou levantando uns como os profetas, outro como pastores, outro como mestre, outro como os apóstolos, e ele está dizendo que ele está te aperfeiçoando. Quem aperfeiçoa? Deus. Sabe para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. A igreja, meu amado, é a noiva, ela é imaculada. Eu não posso tratar a igreja como qualquer coisa, como desprezo. Eu preciso tratar a igreja como sendo a morada do Espírito Santo. Uma igreja que cresce, que os membros crescem, que não é que faça diferente, eles são diferentes, nós somos diferentes. Eu não posso, meu amado, olhar para o espelho. Meu amado, a pessoa que está em pecado é como se olhasse para um espelho manchado. Mas quando nós santificamos a nossa vida na presença de Deus, é como se o Senhor passasse um pano com algo que limpasse esse espelho, e a gente vai ver nitidamente o seu rosto, o meu rosto, o seu rosto, com o brilho e o brilho do Espírito. Eu não posso estar constantemente olhando o espelho tufo, sujo, manchado. Eu não estou me vendo direito. Está na hora de pedir a Deus que passe de um pano nessa noite. Não sobre o espelho, mas sobre nossa vida. Tirando aquilo que desagrada ao Senhor. E voltamos a ter uma vida santa voltada para Deus. Edificação da igreja, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida de estatura da plenitude de Cristo. Quer dizer, nós estamos no processo de santificação, igreja. Nós estamos no processo de santificação. O Senhor está nos santificando. O Espírito que habita em nós, Ele está dizendo: não peque, corra, rejeite, mude o caminho, mude de vida, mude de atitude. Está na hora, meu amado, da gente se conscientizar que nós somos a igreja. Algo mais precioso hoje na terra chama-se a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você se lembra lá de Sodoma e Gomorra, porque o Senhor ainda não tinha destruído aquela cidade, porque lá existia pelo menos 3 pessoas temente a Deus. A quarta olhou para trás, mas o Senhor preservou aquela cidade, por 3 justos que tinha naquela cidade. Sabe por que o Senhor tem preservado ainda este mundo? Porque a sua igreja está aqui. A sua igreja está aqui. Então, esta igreja imaculada, igreja santa, que vive numa unidade, cada dia procurando a santidade, porque nós estamos de modo, cada dia nos procurando a rejeitar o pecado e nos aproximar mais de Deus, até que o Senhor nos chame para a sua própria presença, para a glória. Versículo 14, para que não mais sejamos como os meninos. Ele fala aqui, como que? Para que não mais sejamos como meninos, agitados, sem ter uma convicção que você é útil no reino de Deus. Deus não te chamou para ficar à toa. Deus te chamou para você ser útil, viver em unidade, viver ser igreja do Senhor, uma realidade. Eu não posso, meu amado, usar a igreja como se eu fosse a um supermercado e comprar algo. Hoje eu vou buscar algo, hoje eu vou buscar isso, hoje eu vou buscar aquilo, como se fosse um comércio, como se fosse um supermercado. Nós precisamos ir à casa de Deus para adorá-lo, nos render em gratidão.
Vá lá buscar, vá lá buscar. Ei, vá lá hoje, vai buscar lá. Vai buscar a tua bênção, vai buscar isso, vai buscar aquilo, como se fosse um ponto comercial. Está na hora de você ver a igreja de outra forma e ser igreja de outra maneira. Não da maneira que nós estamos. Está na hora, meu amado, de sacudir a poeira. Esses chavões que estão aí no meio do mundo. Chavões aí que as pessoas acham que Deus é obrigado a fazer o que você está pedindo. Deus não vai se submeter a você, nem a mim. Tudo que Deus tem nos proposto, ou que Ele tem nos abençoado, isso é a manifestação da sua misericórdia, da sua graça. Não porque nós somos merecedores. E tem pessoas, meu amado, que fazem isso, tem que fazer isso, tem que fazer desse jeito, limitando o nosso Deus, limitando. Tem que ser assim, tem que ser 10, tem que ser 20, limitando o nosso Deus, limitando, meu amado, querendo barganhar-se com Deus, barganhar para ser abençoado. A Bíblia diz que busca o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, irmão. Deus está preocupado com a sua vida. Não adianta, meu amado, ser abençoado nessa terra e ser reprovado no céu. Não adianta. Você pode ser a pessoa mais rica deste mundo, mas um dia todos chegarão da mesma forma, o rico ou o pobre, na presença de Deus para prestar conta. E na presença de Deus lá não tem, você não pode apresentar a sua conta bancária, mas você tem que apresentar a sua vida. Você tem que apresentar a sua vida. E tem que ser com muito esforço, irmão. Renúncia, vida santa. Deveríamos procurar esta vida santa. Então, agitações de um lado para outro, levado ao redor por todo vento de doutrina. Vento de quê? De doutrina. Mas sabe por quê que você vai para todo vento de doutrina? Porque a verdadeira doutrina está doendo nos seus ouvidos, como diz Timóteo. Diz que está doendo, dói. É um comichão do meu ouvido a doutrina. Me dá um sono, me dá uma canseira, não termina mais. Está algo errado. Mas hoje as pessoas estão sendo levadas, sendo agitadas como criança, sendo levadas por todo vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens. Você jura que o homem é de Deus, você jura que é de Deus as promessas, mas está dizendo, meu amado, são armadilhas de homem. Venha para cá, é nessa sexta-feira, tem um dia, sexta, é de madrugada, é o meu dia. Manipulando o Senhor, como se Deus tivesse hora, tivesse dia, tivesse os tempos para te abençoar. Ele te abençoa no seu tempo. Por isso, meu amado, as igrejas hoje são vulneráveis. Falta de pessoas que tenham maturidade, que estejam crescendo, que estejam frutificando no reino de Deus. Por isso que tem igreja que tem 3.000 membros, mas só comparece 600. Tem pessoas, meu amado, que nós temos que se preocupar. Hoje, meu amado, já não existe disciplina. A disciplina foi extinta no meio da igreja porque existem opções demais. Mas o Senhor, Ele disciplinou o seu povo. Ele aconselha na sua palavra que aos líderes da igreja, pastores, homens de Deus, tem essa autoridade disciplinar. Você vê quando o povo de Israel, ele pecou, ele estava pecando, está na terra prometida, pecando, o Senhor tirou da sua terra e deu uma disciplina. Sabe quanto foi o tempo da disciplina do povo? 70 anos. Não foi um mês não foi 15 dias. Tem pessoas que não conseguem falar nem disciplina. Se falar, você amanhã já pede para sair. Então, é disciplina. O Senhor disciplinou o seu povo. O Senhor diz para os seus líderes na igreja de Corinto, ele diz, olha, é tão sério que ele diz assim, o que ligar na terra será ligado no céu. Mas o que for desligado aqui na terra
será desligado no céu. Isso, muita gente usa esse texto para oração, mas não é a oração, é a autoridade que a igreja tem de corrigir os seus membros, porque essa correção, meu amado, ela vai gerar vida, porque o pecado não confessado, ela seca os ossos, é a pessoa seca, é a pessoa que não produz fruto. Mas está na hora, meu amado, de sairmos dessa situação, reverter a situação e começar a ser útil no reino de Deus. Você não vai ser útil para mim, você não vai ser útil para o Betel, mas você vai ser útil para Deus. E nós seremos beneficiados, porque você está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Por isso, meu amado, todos nós temos uma importância no reino de Deus. Mas seguindo a verdade, você quer? Em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Eu estou falando do corpo, ele diz, cresçamos. Crescer em quem? Como? Tendo uma vida santa. Ninguém cresce sem ter uma vida santa. Estou falando de crescimento espiritual, um crescimento que produz frutos. Ele está dizendo, meu amado, Paulo está dizendo, essa igreja de Corinto é uma igreja que tem vários dons, mas ele está dizendo que nós deveríamos seguir a verdade em amor. A verdade é Cristo, a verdade é a sua palavra, e nós deveríamos o quê? Vivenciar o amor, e crescemos em tudo que ele é a cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo. Versículo 16, de quem todo o corpo, a igreja, aí ele vai dizer bem o que? Ajustado. Se não estiver ajustado, meu amado, a carga vai cair no meio do caminho. Não é assim? A carga vai cair no meio do caminho. No meio da caminhada vai ter que parar. Mas se estiver bem ajustado, consolidado, pelo quê? Pelo auxílio de toda a junta, pelo auxílio do Espírito Santo, segundo a justa cooperação de quê? De cada parte. Cada parte. Parte de quem? Do corpo. Todos os membros são importantes. Efetua o seu próprio aumento ou crescimento para edificação de si mesmo, em amor. Quando ele está falando de edificação para si mesmo, não é algo particular meu, mas é edificação para a igreja, a qual eu e você fazemos parte. Amém? Quero encerrar, meu amado, voltando mais para frente. Quero encerrar. A igreja tem a obrigação de ser um instrumento de Deus, para que as pessoas cresçam na graça. A igreja, ela tem uma obrigação, a obrigação de ser um instrumento. Você se sente um instrumento na mão de Deus? Eu não estou falando, meu amado, dos instrumentos a qual nós usamos para o nosso culto na congregação. Dá para se entender que esse crescimento, se todo mundo cresce, a igreja vai sufocar-se dentro daquelas quatro paredes. Mas eu estou falando desse crescimento como instrumento que possa fazer a diferença fora de quatro paredes. Essa obrigação. Você precisa ser um instrumento na mão de Deus, e você é um instrumento na mão de Deus, que as pessoas cresçam na graça de Deus, no conhecimento e na graça do Senhor, a qual nós possamos influenciar, meu amado, influenciar as pessoas que estão fora dentro da igreja. As pessoas precisam chegar dentro da igreja e ver algo diferente, ver as pessoas diferentes, ver atitude diferente, para que quando elas adentrem a igreja, ela possa perceber que o mundo que ela estava lá fora estava tudo errado, mas está ali que pessoas que eram erradas, mas transformadas, mudadas, regeneradas pelo Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas cresçam na graça, tenham influência, tenham maturidade, tenham visão, tenham santidade, numa comunidade, meu amado, de crente, unidos em um pacto do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, pode ser ferramenta nas mãos de Deus para o crescimento da igreja. Você pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Estou dizendo que você seja
estou falando para você nessa noite. Você precisa ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Amola o machado. Você pode até amolar o machado nessa noite. Amola o machado. Você pode derrubar uma árvore com um machado cego. Pode. Mas quantas pancadas você vai dar no tronco dessa árvore? Quanto tempo você vai demorar? Mas se você tiver com o machado amolado, você vai usar menos força, menos tempo e menos machadadas. E a árvore vai cair. Pois seja esse instrumento na mão de Deus. Está na hora de tirar o machado da cozinha, da despensa, amolar-se, deixar bem amolado, porque você será, a palavra profética, um instrumento, uma ferramenta que Deus quer usar para o crescimento da igreja. Não é para o teu crescimento, mas é para o crescimento da igreja. E se é crescimento da igreja, é o crescimento do corpo. Se é o crescimento do corpo, você faz parte desse corpo, então você está crescendo de uma forma que o teu crescimento está abençoando outras pessoas. Seja bênção na vida de outro, porque outra pessoa vai ser bênção na tua vida. Então, vamos para frente, meus amados. À medida que o povo de Deus é edificado e cresce unido em santidade, o amor altruísta, aquele que eu amo, meu irmão, amo os que me perseguem, amo, precisa amar, não é aquele algo centro, aquele ego, né, ecocentro, mas altruísta. Os crentes devem aprimorar a sua capacidade de ministrar disciplina. Precisa o quê? O crente precisa aprimorar a sua capacidade. Precisa aprimorar. Olhe para o mundo secular. E quantos profissionais estão se capacitando, as empresas investindo, e nós que achamos, tem hoje pessoas que se denominam pastor, isso e aquilo, tenho nada contra, minha posição é que precisa se capacitar, ou você que é pastor, ou você que se diz missionária, ou você que está lá na porta da igreja, mantenedor de ordem, diácono da igreja, pregador, professor de escola bíblica dominical, evangelista, você que está dando grupo familiar, precisa se capacitar, precisa amolar o machado, aprimorar a sua capacidade, meu amado. Esse aprimoramento que Deus nos faz, nós aceitaremos a disciplina. Nós somos estimulados a discipular alguém. Concluindo, meu amado, quando achamos uma igreja composta de membros que cresce na semelhança de Cristo, que recebe a glória, Deus a recebe. Por quê? Como disse Paulo, para me encerrar essa conclusão, sei que os irmãos começam a sair e tal, eu disse que ia demorar pouco, né, mas estamos aqui, tá certo? Nós estamos fazendo essa conclusão. Quando achamos uma igreja composta de membros que cresce na semelhança de Cristo, que recebe a glória, Deus a recebe. Por quê? Como disse Paulo, o crescimento veio de Deus. O crescimento veio de Deus, ou vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Que? A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Crescimento, ele vem de Deus. Não é algo opcional. Você não pode passar a sua vida toda dentro da igreja como um menino, se deixando levar por todo tipo de doutrina. Que alguém anuncia que está ali, está acolá, você corre. Mas procura ter uma vida voltada para servir ao Senhor. Quero encerrar para você. Mas Deus é que dá o crescimento. Eu quero profetizar para você nessa noite.
Deus te dará o crescimento. Deus dará à sua igreja o crescimento. Deus dará ao nosso Brasil um crescimento. Deus dará ao nosso estado um crescimento. Deus dará um crescimento dentro da tua casa. Deveremos colocar a nossa vida no altar. Você quer oração? Deseja oração? Eu e a minha casa desejamos oração. Você deseja oração? Ore, vamos orar a Deus. Vamos pedir a sua graça. Vamos pedir, Senhor meu Deus e Pai, que nós não queremos ser como menino, Deus. Está na hora, Deus, de crescer. Eu não falo na questão do crescimento, meu Pai, financeiro, desse crescimento que o mundo almeja, não, Deus. Eu quero crescer para ser um instrumento nas tuas mãos, como uma ferramenta nas tuas mãos, que Deus nos use como igreja do Senhor. Que chega, meu Pai, de escândalos, deixa, meu Pai, deixe desse povo, meu Pai, dizer que tem uma identidade que não é verdadeira, mas forja, meu Pai, em nossas vidas, Deus, o caráter de Cristo, gera em nós uma santidade, nos usa como instrumento a testificar, nos dá, meu Pai, a autoridade para discipular, nos dá, meu Pai, esta autoridade, meu Pai, de curar os enfermos, pois em nome de Jesus Cristo, nesta noite, você que está enfermo nesta noite, na autoridade que há no nome de Jesus, não sou eu que vou te curar, mas é na autoridade que há neste nome, que há sobre os céus e a terra, e uma ordem de Deus nesta noite, esta enfermidade, esses demônios, todo tipo de enfermidade, tudo aquilo que está aprisionando o homem, tudo aquilo que não agrada a Deus, o Senhor vai desentronizar nesta noite, vai repreender, vai neutralizar todas as forças do inimigo e dar liberdade ao teu povo, dar liberdade à tua igreja, dar liberdade da nossa família, e que a paz de Cristo, o amor do Senhor, Deus, a sua misericórdia se manifeste, meu Pai, sobre nossas vidas, a tua misericórdia se manifeste sobre a nossa nação, a misericórdia de Deus se manifeste sobre o nosso estado do Ceará, sobre as autoridades, meu Pai, do nosso país. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus livre de todos os mal. Faz, meu Pai, que a nossa nação possa passar por esse momento de turbulência, meu Pai, mas firmado com nossos olhos lá no Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, pois Deus, louvamos o teu nome e somos gratos. E todos aqueles que estão ouvindo, diga amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí eu estava vendo aqui o nosso irmão Francisco Cardoso, paz, que Deus abençoe. Betel Siqueira, eu creio, amém. Estava o nosso irmão, companheiro de farda, ali o Melquisedeque, que Deus te abençoe, meu amado. Tem mais aqui, a Lucinete, rapaz, glória a Deus, irmão Adriana, suas filhas lá em... Deixa eu ver, não me lembro agora, o irmão Zezinho, que Deus te abençoe. Aracati, região de Aracati, irmão Lucinete, irmão Adriano, foram membros da nossa igreja, jovens da igreja, amém. Vamos só passar um momentozinho aqui, só para a gente ver alguns irmãos, tá certo? Foi para mim, eu não pensava dessa forma, Deus tem nos dado esta palavra, tinha pensado de outra forma, mas Deus fala como Ele quer. Amém. Zezinho, um abração, meu amado, na sua esposa, seus filhos, seus netos, que Deus abençoe. Logradouro, né? Logradouro. É ali na região de Aracati mesmo, tá certo? Quem vai para Jaguaruana, mais ou menos, tem um convite para ir lá, nós iremos lá da medida do possível. Estamos agora com outra responsabilidade, mas tem sido muita bênção, né? Sempre ter você. A igreja cresceu, né? Porque agora já está lá em Guiné-Bissau, está em João Pessoa, Equador, que é sertão daqui da Paraíba, está ali para o lado de Mossoró, né, que é Aracati. Obrigado pela palavra, irmã Beth, ali José Walter, né, o Val Rodrigues, ali na Vila Peri, que Deus abençoe. Venha mesmo, pastor, eu vou lá, irmã Lucinete, prepara os camarão aí, porque quando a gente vai para o interior, a gente pensa só numa galinhazinha caipira, né?
Ali para aquele lado ali é um camarão, meu irmão. O negócio muda, que Deus abençoe. É o Renê, benção, graças a Deus, irmão, estamos juntos. A palavra de Deus gera em nós a mesma proporção que ela vai, ela possa também estar sobre nossas vidas, que ela surta efeito. Estou lendo um livro, aconselho também você ler um livro. Você que quer ler um bom livro, leia uma igreja saudável de Mark David. É muito bom, é um pastor americano da igreja batista, muito bom, está certo? Aquela galinha caipira, amém. A irmã Ana Cristina, que todos fiquem na paz, amém. Irmã Ana Cristina, um abraço aí para o irmão Maninho, para toda a sua família. Para a irmã Gláucia, que é a irmã da irmã Cristina, da irmã Graça. Que Deus abençoe, tem orado, tem me lembrado desse povo, graças a Deus. Foi benção, amém. Mateus, obrigado por ter dado um pastor, aconselhador, sou grato, amém, irmão. É o irmão Mateus Código, Guiné-Bissau, está aqui conosco, amém, benção de Deus. Braço para vocês, já tem muita gente conectada ainda, porque assim, amém, glória a Deus. Vá. Muita gente passou, porque na hora da palavra não dá para, mas depois, na medida do possível, a gente vai dando um alôzinho, um aceno, curtindo esse momento que nós tivemos junto. Que Deus abençoe. Amanhã nós temos Escola Bíblica Dominical, né? Isso aí, nós temos a conclusão daquele estudo sobre idolatria amanhã, a partir das 19 horas. Irmão Zezinho, Betel está nos 4 cantos do mundo, amém, é verdade. Pede-me e eu te darei as nações por herança, bênção dos céus, é verdade, irmãos, amém. Saudade de todos vocês, glória a Deus, amém. Eita, que o povo agora lá, o povo deu uma curtida legal aí, viu, amém. Amém, pastor. Graças a Deus por sua vida, amém. Continue orando pelas nossas vidas. Necessitamos, tá bom? Todos nós deveríamos estar orando um pelo outro. Gostaria também que você estivesse orando pela obra ali do Mulugu, tá certo? Nós estamos com esse novo desafio ali. Glória a Deus, muita gente curtindo, mandando um coraçãozinho além. Que Deus abençoe. A irmã Cristina, amém, pastor, graças a Deus por sua vida, amém, irmã Lucinete, Mateus, Renê, Isabel, que Deus abençoe, até a próxima, amém.